Sou a Elke, sou farmacêutica, candidata a prefeita de Agrolândia. Sou casada com o Paulo, mãe do Henrique, do Arthur e da Paula. Certo. Vamos falar então do teu plano de governo em relação à saúde aqui do município. Os meus planos com relação à saúde, como eu sou da área, eu gosto muito de trabalhar como farmacêutica, então vou me empenhar muito nessa área. Eu penso em trazer especialidades novas ou ampliar as especialidades que a gente já tem aqui, como pediatra, farmacêutico, fisioterapeuta, trazer mais um psicólogo, fonoaudiólogo, porque a gente sabe da necessidade da população para isso. Também gostaria muito que as pessoas viessem e me contassem como estão sendo atendidas, porque nós vamos ter um governo participativo, nós vamos querer que as pessoas venham e trabalhem e pensem conosco. Também penso em ampliar o horário de atendimento dos postos de saúde, das nossas unidades de saúde, ter os medicamentos básicos para que a população também seja atendida com isso. Também quero pedir para que, trabalhar com os médicos para que o PSF aconteça de fato, com atendimento nas casas, em pessoas que não tenham condições de se locomover, que não tenham condições físicas. Muitas situações a gente vê na farmácia que a família precisa de um auxílio, às vezes, de um médico. Então, eu vou estar realmente conversando, fazendo reuniões para que isso aconteça. As agentes de saúde vão estar trazendo as realidades de cada comunidade para mim, para que a gente tenha um bom trabalho na área da saúde. Não esquecendo do hospital. O hospital é uma fundação em que a prefeitura já há muito tempo repassa um valor significativo e nós vamos continuar com esse repasse, vamos pensar em novas medidas para que esse hospital continue a funcionar, pois a gente sabe o quão importante é esse hospital na nossa cidade. Em relação à educação, quais são os teus planos de governo? A educação, como mãe também, que sempre me preocupei com os meus filhos, vou estar proporcionando aos professores cursos de capacitação. Penso que as creches devem ter um tempo maior de atendimento às crianças. Essas crianças muitas vezes, como agora na pandemia, estão sendo cuidadas pelos avós, que às vezes não têm todas as condições físicas também. Então temos que pensar que enquanto os pais trabalham, a gente precisa ter um atendimento para essas crianças. Precisamos também pensar na volta às escolas, porque com toda essa situação da pandemia, nós temos que dar a tranquilidade para os pais e para os professores que eles têm todas as condições de estar voltando para a escola. Também pensar na manutenção das escolas, na ampliação de escolas. Vou procurar recursos para ter mais uma creche, pelo menos na cidade, num bairro que tem uma população grande também. E também sempre, como eu já falei, sempre estar conversando com a classe da educação. Certo. Em relação a obras e infraestrutura aqui da cidade, tens algum plano? Sim. Na verdade, a gente já tem visto, a gente já tem caminhado bastante na cidade, eu já conheço a cidade, sou daqui, então eu conheço e com essas nossas caminhadas a gente realmente conhece a cidade mais ainda. A gente sabe que a manutenção das estradas é fundamental, tanto na cidade como no interior, né, porque as pessoas precisam se locomover, as pessoas muitas vezes precisam trazer doentes para a cidade, então manutenção de estradas é fundamental. A gente tem um projeto para que a gente traga também um asfalto para a Rua São João, que também pega a rua do bairro Zigo, porque também é um local onde passam muitos caminhões, onde passa tráfego pesado, então a gente precisa dar uma olhadinha nisso. A revitalização, manutenção da nossa Alameda, que também precisa ser vista, a Rua Oscar Swicker também, então a gente tem várias ideias com relação a isso. Nós também pensamos na revitalização do nosso parque, que é um espaço onde as pessoas podem estar usando com as famílias, né? Porque, de repente também fazer um espaço para os idosos, o nosso parque tem espaço para isso. É um local bem no centro, então as pessoas, as famílias podem estar aproveitando esse local também no final do dia, nos fins de semana. Em relação à agricultura e meio ambiente aqui da cidade?
A agricultura a gente precisa incentivar mais as associações novamente. A gente tem várias associações, os nossos agricultores são pessoas que se interessam por isso, então a gente precisa estar realmente apoiando isso. A gente também quer com que as pessoas continuem na agricultura, porque a gente sabe que a agricultura é fundamental, é de lá que sai o nosso alimento, então a gente precisa também dar estrutura para essas famílias, com cursos também, trazer novos agronegócios, né, incentivar o agronegócio. E o meio ambiente, a gente precisa realmente cuidar do que a gente tem, preservar o que a gente tem. Então, a gente precisa ter uma educação ambiental nas escolas, a gente precisa fazer com que a criança já tenha essa consciência. Precisamos também pensar no reflorestamento com mudas nativas, né? A questão dos rios, cuidar com os rios. Nós precisamos também, com o meio ambiente, pensar em reciclagem, em lixo, coleta de lixo seletivo. Então a gente sabe que são pequenos detalhes que fazem a diferença na cidade. Certo. Em relação à economia e gestão pública aqui? A nossa cidade é uma cidade muito boa porque ela é mesclada, ela tem agricultura, ela tem indústria, a gente tem comércio bom. Então a gente precisa ver todas essas situações, né? Na agricultura a gente realmente vai estar olhando o nosso candidato a vice, meu candidato a vice é uma pessoa da agricultura, então ele vai estar olhando isso com a gente. Nós temos CDL, nós temos Associação Empresarial, então a gente vai trabalhar com essas entidades, a gente vai estar acompanhando, vai estar vendo as necessidades dos empresários, das indústrias, né? Trazer para os jovens cursos técnicos também, para que o jovem entre numa empresa, quando for pedir emprego, já sabendo o que faz. Porque o mais difícil muitas vezes é o jovem pedir um emprego e não ter nenhum tipo de entendimento, não saber como fazer, né? A gente tem conversado com empresários que têm interesse para que isso aconteça na área de facção, costura, é muito forte na nossa cidade, então a gente tem esse interesse em estar ajudando com isso. Nós também vamos estar sempre fazendo visitas nas comunidades, vai ser periodicamente, né? Se é anual, semestral, mas a gente vai fazer isso, a gente quer a comunidade com a gente quer que as pessoas participem, porque é dessa forma que a gente vê as reais necessidades. Quando a gente sai para a campanha, a gente vê muito isso, a gente percebe, então isso a gente não pode perder. A gente não pode perder essa questão de estar com as pessoas, de saber o que as pessoas precisam. Certo. Pode fazer então a tua finalização e pedido de voto. Quero agradecer, né, você, Gabi, por nos proporcionar esse tempo, dizer para vocês que eu conheço a Agrolândia, eu sei das necessidades, eu gosto de gente, eu vou estar à disposição da comunidade e eu sei que eu posso fazer muito por Agrolândia. A Agrolândia precisa de pessoas que amem a cidade, que pessoas que moram na cidade, continuam na cidade, que têm os filhos criados aqui. Então eu peço o seu voto para Elke Túlio no dia 15 de novembro.